Bom, na aula passada a gente viu que se a gente tiver um campo difuso dentro da sala e a gente ligar uma fonte que vai emitir um som contínuo dentro dessa sala, a gente vai ter uma curva que representa aqui a densidade de energia, ou energia por volume versus tempo, com três regiões. Na região A a gente tem uma região que a gente chama de ataque, onde a gente tem um crescimento da densidade de energia. Na região B a gente tem essa região de estado estacionário, densidade de energia, portanto, vai ser constante. E na região C, depois que a gente desliga a fonte, a gente tem uma diminuição da densidade de energia de maneira aqui exponencial. E a ideia nas próximas aulas é a gente construir o porquê do formato dessas curvas, certo? E agora a gente vai começar a dar um formalismo matemático um pouco maior para isso. Bom, a gente vai estudar o porquê então do formato dessa curva com a teoria estatística, que é o tema desse capítulo. E como a gente já viu, a gente está fazendo uma aproximação em que vai excluir um pouco os detalhes geométricos, né, da sala. Com acústica ondulatória, o custo computacional desse tipo de análise seria muito alto por causa da alta frequência, né, que a gente está nessa faixa de alta frequência agora. E com a acústica geométrica a gente precisa de um software para analisar, porque a gente quer levar em conta exatamente os detalhes geométricos da sala. Aqui a ideia é a gente usar detalhes como da geometria como volume e áreas das superfícies apenas, e não exatamente como o desenho da sala tá formado, certo? Então essa teoria estatística ela é uma simplificação do caso real, mas ela provê uma ferramenta matemática importante porque ela vai ser muito simples da gente lidar. A gente vai conseguir fazer algumas continhas bem simples para poder pelo menos já ter um norte no nosso projeto acústico, como ele vai ficar, certo? Bom, algumas pressuposições então da teoria, algumas pressuposições agora mais matemáticas, tá? A teoria estatística, ela assume que todas as partículas acústicas dentro da sala, ou os elementos de volume dentro da sala, elas vão ser idênticas em tamanho e energia. O que eu estou querendo dizer com isso? Que todo elemento de volume dV, ao longo de toda a geometria da sala, vai ter a mesma energia ou densidade de energia sonora. Tá? E esses elementos de volume vão ser usados depois para a gente quantificar, por exemplo, quanta energia chega a cada elemento de superfície da minha sala, certo? A gente também assume que a distribuição de velocidade de partícula, de intensidade, tem a mesma probabilidade em todas as direções, então a energia está em um campo completamente difuso, completamente homogêneo, certo? Então essa condição é chamada de campo difuso, não tem só essas definições acima para esse tipo de campo dentro da sala, tem outras definições também mais específicas que a gente pode depois complementar, estudar de forma mais profunda, tá? Mas essas são as importantes para as nossas próximas aulas. A distribuição de energia acústica nesse tipo de campo ou recinto, ela é homogênea e isotrópica, ou seja, vai ter a mesma energia, a mesma densidade de energia ao longo de todos os pontos da sala, que é exatamente o que a gente já explicou nessas duas pressuposições aqui. Bom, essas teorias começaram lá com o Sabine e com o W.S. Franklin, né? Em 1903 o Franklin fez um artigo um pouco mais matemático sobre essas coisas e o Sabine fez uns trabalhos experimentais para demonstrar as relações que ele estava demonstrando em tempo de reverberação e absorção dentro da sala. Tá? Então o trabalho do Sabine é um pouco mais empírico de início, embora ele tenha depois também feito a parte teórica bem fundamentada. Tá? A gente vai explicar o que é tempo de reverberação depois, mas basicamente o tempo de reverberação ele mede ali, representa a velocidade do processo de decaimento dentro da energia sonora. Então tempo de reverberação só diz respeito aqui à região C, certo? Então, para chegar no formato dessas curvas, a gente precisa entender o que está em jogo na região de ataque, estado estacionário e decaimento. Tá? Então a gente tem três regiões nessa curva de densidade de energia versus tempo, região A, B e C. E a gente vai assumir agora que a energia ganha pela sala, esse DEG, ele vem exclusivamente da fonte sonora, então a fonte sonora ela representa uma entrada de potência sonora
ao longo do tempo dentro da sala, porque lembrando, a gente vai ligar a fonte, mantê-la ligada por um tempo até desligar aqui no início da região C. Então a fonte está sempre jogando energia para dentro da sala durante todo esse período de tempo aqui que vai até o final da região B. Tá? Então a energia ganha pela sala sonora vem exclusivamente da fonte. E a energia perdida pela sala vem exclusivamente da absorção. Então à medida que as ondas vão chegando nas superfícies, nas paredes da sala, elas vão sendo absorvidas e isso representa a energia perdida. E a gente tem esse termo DEG porque a gente vai contar a variação da energia com o tempo. Tá? Eu já vou escrever isso matematicamente de forma mais detalhada. Então a gente tem 3 regiões. Região A. Na região A, a energia ganha pela sala vai ser maior que a energia perdida. Portanto, a densidade de energia cresce até se estabilizar. E aí a gente entra na região B. Nesse caso, a energia ganha pela sala vai ser igual à energia perdida. E aí a gente tem, depois que desliga a fonte, a região C, já que a fonte não vai mais imputar energia na sala, porque a gente a desligou, a gente vai ter que a energia ganha pela sala vai ser nula, né? E a gente vai ter somente a perda de energia em função aí da absorção sonora, certo? Então, se a gente for para o quadro, né? Na região A, esse DEG, né, esse termo aqui, ó, ou esse termo aqui, ele DEG por T é a energia ganha pela sala em função do tempo. E esse termo aqui é a energia perdida pela sala em função do tempo, certo? Então, vou escrever aqui em preto mesmo, tá? Se a gente está na região A, a gente tem que a variação da densidade de energia com o tempo. Eu vou omitir deliberadamente o dt, tá? Então a gente vai omitir esse cara aqui. Ele não vai entrar na nossa escrita aqui para simplificar um pouco a escrita. Mas essa variação da densidade de energia com o tempo vai ser igual à variação da energia ganha com o tempo, o que a fonte entrega, dividido pelo volume, porque a gente está falando de densidade de energia, menos a energia perdida com o tempo, dividido pelo volume, certo? E nesse caso, a gente tem que a energia ganha pelo volume é maior que a variação de energia perdida pelo volume. Portanto, a densidade de energia, né, nessa região aqui cresce, certo? Na região B, a gente tem um estado estacionário. Então, nessa região, a variação da densidade de energia com o tempo, ela vai ser nula, certo? Vai ser zero. E aí, isso implica, né, que esse dG por volume, isso aqui varia com o tempo. Na verdade, a fonte está entregando, mas o que a fonte entrega é igual ao que a sala retira por energia perdida aqui, por absorção. Logo, nessa região aqui, a região B, no estado estacionário, a densidade de energia vai ser constante, certo? E na região C, a gente tem que a quantidade de energia ganha pela sala vai ser nula. A fonte foi desligada, certo? Logo, a densidade de energia, a variação da densidade de energia com o tempo vai ser igual a menos a densidade de energia ganha, já que essa é uma energia perdida, ali está o sinal negativo, dividido pelo volume. Ou desculpa, não é a energia ganha, é a energia perdida, certo? E naturalmente, a variação da densidade de energia
com o tempo vai ser negativa, já que a gente tem energia perdida. E aí, claro, a gente entra aqui na região C, que é a região de decaimento, certo? Bom, nas próximas aulas a gente vai quantificar esses três termos, né? Já que agora a gente tem que lidar aqui com o balanço entre esses dois caras. Então eu quero quantificar esse e quero quantificar esse. A gente vai ver que a quantificação desse aqui é bem simples e a quantificação desse aqui vai nos tomar um pouco mais de tempo, certo? Por hoje era isso, até mais.